Boa noite, irmãos. Hoje é sexta-feira, né, dia 10 de abril. Nós estamos com essa novidade para os irmãos hoje, que é, a partir desse momento, a sexta-feira, né, enquanto durar esse isolamento social por causa dessa pandemia, nós vamos postar para os irmãos um vídeo da Palavra do Alimento Diário. Tá? Então vamos começar hoje, né, e pretendemos até quando durar essa situação, tá suprindo os irmãos da igreja em Cataguases, com a palavra ministerial, que era dada ao sábado, né, para os irmãos, mas como a gente está ouvindo a palavra diretamente dos nossos amados irmãos Pedro e Esdras aos finais de semana, para não perdermos o contato com os irmãos e também nós que somos profetas não ficarmos enferrujados, né? Foi isso que o Pedro falou no último domingo. Nós queremos também estar tendo esse contato com os irmãos por meio da palavra, suprindo os irmãos com a palavra do Senhor, tá certo, irmãos? Então, o alimento diário dessa semana já chegou, vai ser passado para os irmãos, tá? Via GFCM. E também nós vamos estar, essa semana já começamos, né? Passando para os atos dos irmãos, para nós começarmos a leitura da primeira semana, que tem como título A Igreja dos Primogênitos, tá certo? Vamos ler aqui em Hebreus, que é o título da semana, Hebreus capítulo 12. Só achar para os irmãos, Romanos 12, versículo 16 e 17, né? Diz assim, irmãos: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O versículo 22 até o versículo 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Até aqui, tá bom? Irmãos, nós fazemos parte da igreja dos primogênitos, correto? Para falar sobre a igreja dos primogênitos, os meus irmãos precisam compreender primeiramente o que é o direito de primogenitura. No Antigo Testamento, segundo a tradição do povo de Israel, o filho primogênito ele herdava a maior parte da herança do pai. Os outros demais, a parte da menor. E então havia essa bênção de direito de primogenitura. Então o Senhor também nos deu, nos tornou como seus filhos. Nós temos o direito de primogenitura como filhos de Deus e participamos da igreja dos primogênitos, como falou aqui em Hebreus, né? E a igreja dos primogênitos rolada nos céus, que faz parte aí, não é verdade? Bom, a igreja dos primogênitos, ela tem uma responsabilidade diante do Senhor. A igreja dos primogênitos, irmãos, ela precisa se preocupar em fazer a vontade de Deus, certo? Nós seguimos um único ministério. Nós somos colocados na igreja para fazer parte de um ministério. E esse ministério é o ministério da Nova Aliança, onde a igreja dos primogênitos está incluído dentro dela. E como esse ministério que começou lá com o Senhor Jesus, e depois Pedro deu prosseguimento, Paulo, e depois João, né, com o seu ministério, ele visa nos colocar dentro do Pai, né? Nós estamos sendo colocados, através do ministério de João, principalmente de João, nós temos visto que nós temos sido colocados dentro do Pai, mediante a glorificação, o processo de glorificação, que é o trabalhar de Deus em nós. Por isso, irmãos, não podemos ter um viver da igreja, um viver diante do Senhor de forma relaxada. Esse não é o caminho para nós, né? Não podemos ter um viver espiritual sem compromisso com o Senhor. Às vezes nós nos distraímos com muitas coisas e nos esquecemos de cooperar com a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, esse ministério da Nova Aliança, esse único ministério, né, que o Senhor nos colocou, ele começou com o Senhor Jesus, passou na mão dos apóstolos, né, Pedro, Paulo, João, e hoje está em nossas mãos para nós darmos cumprimento à vontade de Deus. Senhor Jesus,
Então, irmãos, como igreja dos primogênitos, nós não devemos buscar o Senhor só naquelas situações que são convenientes para nós. Às vezes nós só buscamos o Senhor quando nós precisamos do Senhor, né? Ou só buscamos quando isso aqui tá bom, isso aqui eu gosto de fazer. A palavra fala o seguinte, né? Lá em João 6:26 fala que apertada é a porta, né? Estreita, ou melhor, não, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. Então nós temos que procurar entrar por essa porta estreita, né? Andar por esse caminho que é apertado. Nós temos que nos sujeitar a passar por restrições, a negar a nossa vontade, as nossas prioridades. Temos que colocar como prioridade, irmãos, as vontades do Pai, né? Os negócios do Pai. Precisamos pregar. Nesse momento agora é um bom momento para você se preocupar com os negócios do Pai. Pregar o Evangelho, né? Por mais que está isolado socialmente, nós podemos usar as mídias, podemos pegar o telefone e ligar para as pessoas, né? Falar do Senhor para elas. Esse é o momento, né, de nós consolarmos aqueles que estão sem direção, estão perdidos, né? Vamos nos livrar, não vamos vender esse nosso direito de primogenitura, né, por qualquer coisa, qualquer conforto que o mundo pode oferecer. Às vezes é muito fácil, né, ficar recluso em mim mesmo, na minha casa, no meu lar, fazendo as minhas coisas, no meu trabalho. No momento não dá agora, mas às vezes eu vou na reunião, volto para casa, toco a minha vida assim mesmo, né? Mas não é isso que o Senhor quer para nós, não. O Senhor nos deu esse direito de primogenitura e nós devemos valorizar, irmãos, esse direito de primogenitura, tá certo? Bom, como eu falei, né? Esse direito de primogenitura, o filho primogênito, o primeiro que nascia, ele recebia a bênção, a maior parte da bênção, né, da herança do seu pai. A gente pode ver aqui no exemplo de Esaú e Jacó, certo? Bom, vou abrir aqui em Gênesis capítulo 25, o versículo 27, fala de Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac. O versículo 27 diz assim, olha, eles eram gêmeos, né? Os irmãos já sabem disso, só que Esaú nasceu primeiro que Jacó, né? E por isso ele tinha o direito de primogenitura, de herdar as bênçãos do pai. O versículo 27 fala assim, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio Esaú veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Bom, aqui, irmãos, precisamos ver qual que é a visão, né? Esaú não valorizou o seu direito de primogenitura. Já Jacó já tinha um foco, tinha uma visão. Ele desejava esse direito de primogenitura para si, né? Diante disso, a gente pode perceber que a importância que Jacó dava a esse direito. Já Esaú, irmãos, diante da necessidade momentânea, né, de suprir a sua fome ali, ele fez um descaso desse direito, né? Isso pode mostrar para nós o seguinte, né, que as coisas, a gente não pode deixar que nossas necessidades, o conforto maior e trocar os direitos de primogenitura por esse tipo de coisa, né? Às vezes eu amo muito a minha casa, amo muito meus negócios, meu trabalho, né? Só quero ficar nas minhas coisas e faço pouco caso do meu direito de primogenitura. Oh, Senhor Jesus! E Jacó, Esaú, né? Esaú, quando, diante daquela situação, ele pensou consigo, versículo 32, né? Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele respondeu, né?
33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Oh, Senhor Jesus. Irmão, se a gente for olhar para o comportamento da humanidade hoje, é esse. Eles querem comer, querem beber, querem se levantar, querem sair, né? Semelhante ao episódio do bezerro de ouro, quando Moisés foi ao monte e Arão fez aquele bezerro de ouro, e lá fala que o povo se levantou para comer, beber, se divertir, ou seja, não estavam nem aí para a vontade do Senhor. Paramos para poder ver a nossa situação, a nossa vida hoje, como nós temos vivido diante do Senhor, né? Nós temos de fato valorizado o nosso direito de primogenitura, ou apenas estamos preocupados em comer, beber, diversão, ver minha série na televisão preferida, eu quero assistir TV, eu quero ir para o clube, eu quero ir para a cachoeira, eu quero ir para a piscina, eu quero jogar bola, eu quero isso, eu quero aquilo. O que sobrar, se sobrar tempo depois, eu vou lá e busco ao Senhor. Não podemos ser dessa maneira, irmãos. Não podemos ser como Esaú, que não valorizou esse direito de primogenitura. Mas Jacó não. Jacó, ele teve o seu foco, né? Teve essa sua visão. Tem aqui um pedacinho do meu diário que eu leio para os irmãos, fala assim, olha, podemos considerar que no viver da igreja já nascemos com o direito de primogenitura em nossas mãos. Mas mesmo entre os escolhidos de Deus, pode haver aqueles que vendem seu direito de primogenitura por um conforto temporário, pelo prazer transitório do pecado, pelo amor ao dinheiro, pela consciência da carne e dos olhos e pela soberba da vida. Oh, Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, como fala lá em 1 João, são coisas do mundo. Consciência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso, irmãos, pertence ao mundo. Isso não é para nós. Não vamos abrir mão do nosso direito de primogenitura. Oh, Senhor Jesus. Falando mais sobre esse direito, irmãos, há 3 aspectos do direito de primogenitura. O primeiro deles é a porção dobrada da terra. O segundo é a realeza. O terceiro é o sacerdócio. E como os filhos de Jacó, o seu primogênito era Rúben. Porém, Rúben, ele pecou, fez algo errado diante de seu pai. Ele possuiu a esposa de seu pai, né? E por isso ele perdeu o seu direito de primogenitura. E esse direito então foi passado para José. Os filhos de José receberam porção dobrada. Seus 2 filhos, através de Efraim e Manassés, receberam a porção dobrada de terra. Então, falando sobre esses 3 aspectos de primogenitura, precisamos ver como que nós somos abençoados através. Eu acho que aqui agora mostra bem claro para nós o que é realmente ter esse direito de primogenitura, certo? Primeiro, porção dobrada da terra. Falei aqui que José recebeu essa porção dobrada, não é verdade? Irmãos, se nós não abrirmos mão desse direito de primogenitura, nós vamos receber porção dobrada de bênçãos, né, do Senhor, com todas as suas riquezas insondáveis. Você que realmente não abre mão, que valoriza fazer a vontade do Senhor na igreja, você, irmão, você vai ser abençoado. Bênçãos sem medidas. Lá em Efésios fala que bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então nós já temos esse direito em nós. Não vamos vendê-lo, não vamos negociá-lo por qualquer conforto, qualquer benefício temporário. Irmãos, vamos nos firmar no Senhor, que de fato, nesse período agora, nós estamos passando agora de muita tribulação. Irmão, creia que o Senhor vai te abençoar, porque você faz parte da igreja dos primogênitos.
A igreja dos primogênitos é aquela igreja em que todos os filhos de Deus são primogênitos. Não é só como numa casa que só tem um primogênito. É a igreja dos primogênitos. Então todos nós somos primogênitos de Deus e todos nós temos esse direito de primogenitura. Cabe a nós agora valorizarmos e não vendermos e não negociarmos por nada, porque a bênção está nesse direito que o Senhor deu para nós. O segundo aspecto é o da realeza. Isso ficou com Judá, né? Judá foi poderoso diante dos seus irmãos, certo? E de Judá saiu os reis, né? Davi e Salomão. Irmãos, cada um deles aqui, eu vou falar agora também do terceiro aspecto, que é o sacerdócio. O sacerdócio ficou também com a tribo de Levi, certo? A tribo de Levi, ela teve o direito de servir junto com a casa de Arão, no templo, exercendo o sacerdócio no templo junto com a casa de Arão. Então, assim, nesses três aspectos, porção dobrada, né, realeza e sacerdócio. A realeza tem a ver com nós sermos vencedores, tem a ver com nós reinarmos com Cristo, certo? Aqui, quero pegar um versículo aqui, ó, com os irmãos, o Apocalipse 20, versículo 6, que fala assim, a bênção da realeza para nós é isso, ó, é o que está aqui em Apocalipse 20, versículo 6. Hoje não é questão mais terrena, irmãos, de sermos um rei terreno, um reinado terreno. Hoje tudo é no aspecto espiritual. E Apocalipse 20, versículo 6 diz o seguinte, olha, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Tá vendo? Então, aqui ainda colocou também ser sacerdote, né? Que foi o terceiro aspecto da bênção da primogenitura. Então, nossa herança, né, a porção dobrada, né, vamos herdar o reino de Deus. Nós vamos herdar o reino de Deus. Nós vamos reinar com o Senhor, né? Nós vamos também servir o Senhor como sacerdotes do Senhor. Então isso aqui tudo para nós, na Igreja dos Primogênitos, tem esse aspecto, né? Você vai receber bênçãos sem medidas, você servindo e fazendo a vontade do Senhor, né? Não cochilando com relação à obra de Deus. Não podemos viver desligados da vontade do Senhor, irmãos, envolvendo só com as coisas particulares nossas. Isso, às vezes, é o que nos atrapalha muito. A gente vive um viver leviano. Não nos preocupamos com o que o Senhor quer. Irmãos, diante de tudo que está nos passando nesse momento, você não percebe que a volta do Senhor está próxima? O Senhor parou o mundo inteiro, irmãos. O Senhor permitiu que o mundo inteiro fosse parado, para que o homem pudesse parar e voltar o seu coração para Ele. É nessa hora que nós precisamos ver, né, que a palavra de Deus está se cumprindo. E nós, como esses primogênitos de Deus, que nos preocupamos com a obra do Senhor, não vamos ficar desligados nesse momento. Se eu até aqui estava vivendo de uma forma relaxada, irmão, se até aqui eu estava vivendo, né, alheio à vontade de Deus, eu posso me arrepender, voltar meu coração ao Senhor e buscar servi-lo na igreja. Servir o Senhor como um rei, servir o Senhor como aquele que realmente valoriza, né, que se esvazia de tudo, que toma a cruz, que paga o preço. E o terceiro sacerdócio, irmão, é aquele que serve a Deus, serve os irmãos, né? Quando todos esses três que receberam essas bênçãos fizeram diferença na história de Israel. José, ele alimentou o povo de Israel no período de grande fome, certo? De Judá saiu Davi e Salomão, que edificaram o templo do Senhor, certo, irmãos? E o Levi, né, eles se consagraram para servir, né, com Arão naquela época, certo? Todos esses três, Deus podia contar com eles. Eram pessoas que Deus podia contar com eles. E agora, e nós? E você, meu amado irmão? Deus pode contar com você? Nesse momento agora, Deus pode contar com você? Conta comigo, Senhor. Conta comigo para ser um sacerdote.
para poder reinar, para te servir, para fazer a sua vontade. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê essa graça, irmãos, de buscar o Senhor e de ser aqueles que Deus pode contar. Não renuncie o seu direito de primogenitura. A nossa prioridade, qual que é a nossa prioridade, né? A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós já recebemos esse chamamento, né? Todos nós já fomos chamados à salvação e escolhidos para receber o galardão de reinar com o Senhor. Só precisamos agora, irmãos, é acertar o nosso foco, né? Ver que o meu foco não é só trabalhar, meu foco não é só estudar, meu foco não é só cuidar da casa, né? Nós precisamos ver que a nossa prioridade é o Senhor. Os apóstolos, quando eram chamados pelo Senhor, eles largavam tudo, as redes, os campos, e iam seguir o Senhor. Não é que nós agora vamos largar serviço, largar a casa, não é isso. Mas qual que é a minha prioridade? Qual que é o meu foco? Meu foco é buscar o Senhor, não é verdade? Nessa parábola de Mateus 20, nós conhecemos também muito ela, né? O Senhor ele começou a chamar trabalhadores para a sua obra, né? Aqui fala que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, Mateus 20, tá, irmãos? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Ou seja, o salário de um dia era 1 denário. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Tá vendo, irmãos? Ao chegarem os primeiros, pensaram que iam receber mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse-lhe a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te este último tanto quanto a ti. Porventura não é me lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, fiz questão de ler tudo para os irmãos, que essa palavra da vinha, de fato, ela nos encoraja muito, né? Você vê que nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora. Podemos julgar que os primeiros a ser chamados foram os apóstolos, né? E durante os decorrer dos anos, outros também foram chamados na sua obra, né? Para poder falar, né? Se nós formos buscar no nosso passado recente, lembramos do irmão Watmani, Montz Lee, Mondong. O Senhor agora está usando nós, irmãos. Nós somos esses da última hora, porque o dia está se findando. A volta do Senhor está próxima. E nós vamos receber o mesmo que Paulo recebeu, o que aqueles irmãos receberam. A nossa paga vai ser a mesma. Basta nós agora trabalharmos nessa última hora. Nessa última hora, né, as covas já foram abertas, não é verdade? Para você semear a semente. Vamos supor que os irmãos lá no comecinho foram aqueles que pegaram a junta de boi e passaram o arado, e os outros vieram lá e adubaram a terra, então, e nós agora vamos lançando a semente e fechando, certo? Essa é o trabalho, né? Nosso trabalho, nós vivemos hoje, nós temos muito conforto. Nós vivemos numa era de muito conforto. Nenhum rei do passado teve tanto conforto que nós temos hoje. Mas, por um lado, também isso é um perigo, irmãos. Para podermos nos distrair com o conforto que nós temos, né? Como já falamos, é muita tecnologia, é muita distração em rede social, né? É muita distração em entretenimento. Então, precisamos ter cuidado e ver qual é o nosso foco. Você
né? A palavra fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E fala também que todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pare e pensa um pouquinho. O que tem dominado a sua vida? Essas coisas têm distraído o seu viver? Você tem se apegado demais às séries de TV, aos telejornais, aos grupos de WhatsApp, né? Ao seu conforto, festas, não sei, irmão. O que pode estar te distraindo, tirando o seu foco, né, da vinha? Nós fomos colocados nessa vinha. E ao findar do dia vamos receber o galardão, vamos receber o pagamento. Olha, todos nós fomos escolhidos, né? Como fala aqui o seguinte, olha, como escolhido de Deus, você não poderá trabalhar relaxadamente em seu emprego, nem negligenciar sua responsabilidade em casa sob pretexto de estar cuidando dos negócios do Senhor. Isso aqui diz respeito ao seguinte, então agora eu vou focar só na obra de Deus. E vou deixar meu emprego de lado, vou trabalhar relaxado, não vou para Deus, vou dar o sangue, né? Mas no meu trabalho eu vou ficar de lado. Na minha casa também, né? Não, irmãos. O nosso testemunho conta muito nesse mundo. Você tem que ter um bom testemunho de um bom funcionário, de um bom patrão, né? De um bom cidadão. Você tem que ser aquele que realmente busca o Senhor e glorifica o Senhor no seu viver. Então, a sua prioridade é Cristo. Mas nós caminhamos nessa terra aqui para testemunhar Cristo. Eu trabalho para poder testemunhar Cristo. Eu estudo para poder testemunhar Cristo. Todo o meu viver, irmãos, é para testemunhar o Senhor e ter um viver de vencedor, um viver de primogênito de Deus. Antes fala assim, envolvamos-nos intensamente com a vinha do Senhor. Muitos foram chamados, mas aqueles que pagarem o preço para seguir o Senhor, servir aos irmãos e praticar a palavra profética serão escolhidos. Está aqui a chave, irmãos, para você poder realmente ser um escolhido, né? Paga o preço para poder servir o Senhor, para seguir e servir o Senhor. O próprio Jesus disse, irmãos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma sua cruz e siga, né? Esse é o caminho para nós, né? Que temos esse direito de primogenitura diante do Senhor. Nós somos esses trabalhadores da 11ª obra. Precisamos nos submeter às vontades do Senhor. Não podemos ter um viver de fachada. Não tenham um viver de fachada. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas naquele dia Deus vai falar assim, eu nunca vos conheci. Esse conhecer aí é conhecer na intimidade. O Senhor te conhece? Como que é a sua intimidade com o Senhor? Ele te conhece? É uma intimidade ali de estar buscando em oração, de estar louvando, de estar indo para as reuniões lá, realmente desfrutando o Senhor, de estar pregando o Evangelho quando surgem as oportunidades. Irmãos, não vamos viver relaxadamente, não vamos vender, não vamos negociar esse direito de primogenitura por qualquer pedacinho de pão e um bocado molhado, pelo cozinhado vermelho. O mundo está cheio de cozinhado vermelho, irmãos. Cheio. Te oferecendo para você, vem para cá, olha que cozido gostoso. Olha que pratinho, você vai ficar morrendo de fome, vem para come. Irmão, vamos resistir, vamos negar nossas vontades, nossas prioridades, vamos colocar como prioridade o Senhor. Se você colocar o Senhor como prioridade, o Senhor vai dar para você, vai fazer direito, vai exercer o direito de receber, né, o galardão, a herança dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos, aqueles que têm todo o direito de receber a bênção, receber o reino e receber o sacerdócio. Amém? Vou parar por aqui, né? Esse vídeo é um vídeo, né, mais curto. Espero que os irmãos desfrutem o Senhor, né, do alimento diário. Amanhã nós temos também palavra ministerial através do site do Instituto. Também pelo menos partimos o pão. E durante esses dias vamos colocar mais postagens para os irmãos, orientando os irmãos sobre nossas reuniões, né? Lembrando que a igreja não parou, irmãos. Nós estamos nos reunindo às quarta-feira para orar. Na sexta-feira hoje, né, vai ser essa palavra para os irmãos, que é no lugar do GF. Amanhã temos palavra também à noite, através do Pedro. E pela manhã, pelo Esdras, né? Manhã pelo Pedro, e domingo pela manhã, o Partido do Pão nas casas. Tá certo? E siga, né? Siga o mover. Siga, né, junto com aqueles que invocam o Senhor. Né? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Um forte abraço.
O Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém.